Ó, gente, então eu vou gravar essa aula rapidinho pra vocês, só pra vocês não ficarem sem aula de tecido adiposo e tecido muscular, tá? Eu vou usar o slide de Lucas Habib mesmo pra ser mais rápido, porque o meu tá muito completo, a aula vai ficar muito longa e pode ser que a gente tenha problema de novo na hora de postar. Então, existem basicamente dois tipos de tecido adiposo. Existe um terceiro, mas que foi recentemente descoberto, que a gente não precisa debater ele agora, que é o tecido adiposo, os principais, né? Tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, ele é o mais comum nos adultos e as células desse tecido contêm uma única gotícula de gordura, que ocupa quase todo o volume da célula. E como ele tem só uma única gotícula de gordura, ele também é chamado de tecido adiposo uni de uma, unilocular. E essa única gotícula ocupa todo o volume da célula. Então, vou desenhar aqui para vocês verem como que é a representação dessa célula de tecido adiposo unilocular. Aqui está uma célula e os triglicerídeos, quando eles vão entrar na célula, aqui ó, triglicerídeo, eles vêm da alimentação e aí eles se dividem em ácidos graxos e glicerol. E aí o ácido graxo e glicerol se quebra, né, e entra na célula de tecido adiposo. Lembrando que aqui tá o núcleozinho da célula. Núcleo. Deixa eu desenhar mais bonitinho. Aqui seria um núcleozinho da célula. E aqui seriam as mitocôndrias da célula, por exemplo. E elas ficam, o núcleo e as mitocôndrias ficam na periferia, justamente porque quando isso daqui entra dentro da célula, ele entra e conforme a gente vai comendo, vai se alimentando, vai armazenando mais energia, uma alimentação rica em lipídios, essa única gotícula lipídica vai aumentando de tamanho. Aumentando e ocupa ocupa o volume inteiro da célula. Aí ela fica assim, mais ou menos central da célula, tá? Então, esse seria um exemplo de tecido adiposo unilocular. E aí, o glicerol... Ai, gente, peraí. O glicerol entra dentro da célula junto com os ácidos graxos. E quando os dois entram na célula do tecido adiposo, juntos eles se unem e formam o triglicerídeo, tá? E é isso na deposição. Quando ocorre a lise, que é a quebra do triglicerídeo, ele também vai liberar ácido graxo e glicerol na corrente sanguínea. Mas enfim, esse é o exemplo de tecido adiposo unilocular, que é o mais presente no seu corpo, porque é o presente no corpo dos adultos, tá? Esse tecido, ele tem a principal função de armazenar energia, é a principal função do tecido adiposo. E secreta hormônios como leptina, porém também secreta outros hormônios, tá? Secreta também hormônios inflamatórios, adipocinas, leptina. E aí esses hormônios inflamatórios como as adipocinas, eles estimulam mesmo a inflamação. Por isso que uma pessoa obesa, ela tá em um estado inflamatório crônico. Por isso que a obesidade é considerada uma doença, tem CID. E a pessoa fica nesse estado inflamatório crônico extremamente prejudicial para a saúde. Então, estimula citocinas inflamatórias. Tá, e qual é a diferença do tecido adiposo marrom? O tecido adiposo marrom, ele é predominante em recém-nascidos e ele é encontrado em pequenas quantidades nos adultos.
Suas células contêm várias gotículas lipídicas. Por isso que ele é chamado de tecido adiposo multilocular. Então, o tecido adiposo marrom, ele é assim, ó. Mais redondinho, né? Aqui tá o tecido adiposo marrom. Então, o núcleo da célula fica aqui. Núcleo. E as gotículas lipídicas são várias. Então, aqui tem uma, aqui tem outra. Vai entrando as gotículas lipídicas na célula. É assim que você nasce. Quando você nasce, você tem essa característica de tecido adiposo. Dentro de cada gotícula dessa tá os triglicerídeos. E no seu caso, recém-nascido, esse tecido adiposo é proveniente já do embrionário mesmo, e depois que você nasce, do leite materno, tá? E ao redor desse tecido adiposo multilocular, tem várias mitocôndrias. Porém, tá, deixa eu explicar primeiro das mitocôndrias. Se tem várias mitocôndrias, lembram que as mitocôndrias, elas fazem termogênese. Qual a função? Termogênese. Vocês lembram o que é termogênese? A mitocôndria faz o que, na verdade? Produz ATP. Quando uma célula produz ATP, o que ela libera? CO2. CO2 libera calor, que é o que a gente chama de termogênese, é a formação de calor. O recém-nascido, vocês vão ver isso em pediatria. O recém-nascido, ele tem um alto risco de hipotermia. Por isso que assim que nasce, geralmente coloca uma touquinha, uma luvinha, para não deixar perder calor. E aí, esse tecido... Deixa eu fechar a porta aqui que tá fazendo barulho na rua. Esse tecido adiposo dos recém-nascidos, ele é um tecido de proteção. Ele serve para proteger mesmo o recém-nascido de não ter uma hipotermia, porque é um tecido adiposo rico em mitocôndrias, então faz muita produção de termogênese, e isso promove para o recém-nascido maior conforto térmico. Então tem a função de conforto térmico, para impedir que ele tenha um quadro de hipotermia. E nos recém-nascidos, o acúmulo de tecido adiposo é distribuído em locais específicos onde tem maior perda de calor, justamente para proteger, que é na nuca, nas costas, flancos, esqueci o nome do osso, no externo, para proteger esses órgãos mais importantes do nosso corpo, do recém-nascido. E além disso, produz muito ATP porque o recém-nascido ele está em desenvolvimento, ele está em fase totalmente de desenvolvimento, ele acabou de nascer, tem várias coisas nele que precisam de energia para acontecerem. Então, por isso, ele tem esse tipo de tecido adiposo, porque ele precisa muito produzir energia. E aí, conforme a gente vai crescendo, essas moléculas aqui de tecido adiposo, elas vão crescendo, porque a gente está consumindo através da dieta, começa a introdução alimentar, né? Deixa de consumir só o leite materno, começa a consumir alimentos ricos em lipídios, e aí essa célula vai crescendo a quantidade de armazenamento de energia dentro dela e vai crescendo. Cresce tudo e vira um tecido adiposo unilocular, né? Então, ó, vira tudo um só. E aí, essas mitocôndrias, elas foram empurradas para a lateral e muitas vão se perdendo, vai sumindo as mitocôndrias e ficam poucas.
Tudo isso daqui vira um só, uma única molécula, porque tudo cresceu e virou um só, e aí vira o que era multilocular vira uni. Então, só para vocês entenderem, isso daqui é quando você é recém-nascido, e aí desenvolve e vira o unilocular nos adultos. Então, quando você nasce, desenvolve o outro quando você vira adulto, quando você vai crescendo. E no adulto, esse depósito aqui de gordura, ele é distribuído igualmente no corpo todo, mas concentra principalmente ali na barriga, na região visceral, que é em torno dos órgãos, tá? Então, o tecido marrom, ele também é chamado de multilocular, ele possui muitas mitocôndrias, é isso que faz ele ser marrom, porque se ele tem mais mitocôndrias, mais vascularização, ele fica mais vermelhinho, e o unilocular, como tem poucas mitocôndrias, ele fica mais branco, ele fica na cor de gordura mesmo, ele é branco ou amarelo, então também pode ser chamado de amarelo, tá? E o marrom é marrom mesmo. E eles usam a gordura para produzir calor, especialmente em resposta ao frio. E ele produz calor porque está produzindo ATP, tá? Ah, e uma coisa importante de vocês saberem do tecido adiposo: a maior fonte e reserva energética do nosso corpo, tá? Lembrem que o tecido adiposo é a maior fonte de reserva de energia que o nosso corpo tem. O nosso corpo guarda energia em forma de triglicerídeos no tecido adiposo. Então lembra, nosso corpo guarda energia em forma de glicogênio lá no fígado, um pouquinho lá no músculo, só que ali é uma reserva limitada. No tecido adiposo, essa reserva de energia é infinita, ilimitada. A pessoa pode engordar para o resto da vida, até uma obesidade mórbida, até morrer. É infinito o estoque de energia pelo tecido adiposo, tá? Então, por isso que o tecido adiposo é a principal fonte energética do corpo. Aqui é mostrando a distribuição do tecido adiposo. Então, olha como que o tecido adiposo marrom e bege, que é mais predominante nos recém-nascidos, fica mais acumulado. Lembra que eu falei na região da nuca? Então, ó, no pescoço, supraclavícula, pericordial, que é aqui na região do externo, suprarrenal na região dos flancos. Nas costas, aqui é a visão só frontal, né? Na visão posterior, você vê que tem um acúmulo também nessa região bem central das costas. Já o branco dos adultos tem uma distribuição mais uniforme no corpo todo, principalmente a gordura subcutânea abdominal, nas vísceras, gordura visceral, né? No retroperitônio, no mesentério. O mesentério é ao redor dos intestinos, retroperitoneal. Tem também no coração, e aí chama, não sei se vocês já ouviram falar de gordura no coração, seria isso. Na região glútea, na região femoral, são os principais lugares de depósito do tecido adiposo branco, tá? E como que é a fisiologia do tecido adiposo? Bom, então ele armazena energia sob forma de triglicerídeos, que é o que eu já mostrei para vocês, durante períodos de necessidade energética. Ah, tá, não, pera, eu li errado. O tecido adiposo branco, ele armazena energia sob forma de triglicerídeos, só que ele para armazenar energia, é quando ele está com excesso. Quando você está alimentado
com excesso de energia. O que o corpo faz? Se está em excesso, ele sabe que isso é importante, ele não vai jogar fora, né? Ele vai guardar. Então, ele vai armazenar sob a forma de triglicerídeos. Armazenar no tecido adiposo. Agora, durante períodos de necessidade energética, um exemplo, jejum prolongado, você está precisando de energia, então o que o corpo vai fazer? Vai pegar a energia que está guardada para usar, para ser usada. Então, vai pegar os triglicerídeos e vão converter eles em ácido graxo e glicerol, que eles vão ser liberados no sangue, então vai cair na corrente sanguínea para ser usado para produzir ATP, tá? Para produção de energia, que basicamente é isso que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. O triglicerídeo é quebrado e libera ácido graxo e glicerol. Esse processo de lise, ó, o nome já diz, se é lise, a gente está chamando de lipólise. Aqui, ó, lipólise. Eu ia escrever, mas já está escrito. Já lise significa quebra, né? Já a gênese, lipogênese, é a formação. Então, é o depósito de gordura. E ele ocorre quando a gente está com excesso de energia no corpo, que é esse processo aqui, ó. Esse processo então, em estado alimentado ou por excesso de energia, estado alimentado ou excesso de energia, a gente armazena essa energia no tecido adiposo, que é o processo de deposição de gordura. E esse processo a gente chama de lipogênese. Já esse outro processo, esse primeiro aqui, a gente chama de lipólise. Então, no processo de lipogênese, da deposição de gordura, os carboidratos e os lipídios provenientes da dieta, provenientes da alimentação, são armazenados em forma de triglicerídeos. Esse processo aqui, ó, ocorre assim. Dieta, então vai ter a absorção lá nos enterócitos. Gente, essa explicação detalhada e escrita aqui tá no meu slide, tá? No meu slide tá mais completo e vocês têm acesso ao meu slide, então vocês podem olhar lá que tem tudo escrito, bonitinho, como que é todas as etapas. Eu deixei bem detalhadinho em textinho para vocês. E não são textos longos, tá? Tá em tópicos, tá bem fácil de entender. Então, através da dieta, a gente absorve nos enterócitos glicose, glicerol, aliás, ácidos graxos, os lipídios, que são, isso daqui é produto da digestão dos lipídios, né? E a glicose, que é produto da digestão dos carboidratos, também pode ser armazenada junto com o triglicerídeo, tá? Então, eles caem na corrente sanguínea quando são absorvidos, né? Depois da absorção, cai no sangue. No sangue se ligam. Eles não conseguem sozinhos, já que eles são lipídicos, eles não conseguem serem transportados no sangue normalmente, porque o sangue ele é hidrofílico. Então, para conseguir ser transportado, eles precisam se ligar às proteínas. Então, eles formam quilomicrons. Então, como que forma quilomicrons? Quando eles se ligam às lipoproteínas. O que são lipoproteínas? Lipídios mais proteínas. Se ligam às lipoproteínas, LDL, HDL, quilomicrons, ainda lá no intestino, E aí, quando eles se ligam nas proteínas, vão para os órgãos para serem usados. Lembrando que antes de ir para os órgãos, ele passa no fígado, né?
porque a vascularização mesentérica faz parte do sistema porta. Então, ele vai para o fígado através do sistema porta. Lembra qual parte do sistema porta, qual vaso? Isso vocês têm que saber. Vou aproveitar para falar. O sistema porta nas veias e artérias mesentéricas superiores e inferiores. Então, as veias e artérias mesentéricas levam glicerol, ácidos graxos e glicose pelo sangue através de lipoproteínas, que passa pelo sistema porta, lá na veia artéria mesentérica, vai para o fígado. O que o fígado faz? Metaboliza. Então, o fígado vai armazenar a glicose em forma de glicogênio. Então, no fígado vai ter glicogênese e também pode ter gliconeogênese. Depois que o fígado metabolizou, ele pode armazenar certa quantidade em forma de energia, só que o fígado tem um estoque finito, esse estoque pode acabar. E aí, nesse caso, a pessoa ainda está com muita energia para ser reservada, então vai mandar através da corrente sanguínea para o tecido adiposo. E aí, no tecido adiposo, ácidos graxos mais glicerol caem dentro, são depositados dentro dos adipócitos, fazendo a deposição de gordura. E aí, dentro dos adipócitos, eles se unem formando triglicerídeos. E isso é o que a gente chama de deposição da gordura, que também pode ser chamado de lipogênese. Pronto. Então, é assim que acontece o processo de ganho de gordura, de engordar. Esse é o processo que a pessoa tem para engordar. E como que é a termogênese? Esse processo de produção de calor. Termogênese significa... Gênese é formação, né? Então, termogênese significa formação, produção de calor, que é a liberação de CO2. Então, lá no tecido adiposo marrom, lá nas mitocôndrias, então aqui, ó, nas mitocôndrias, tem uma proteína, tá aqui, ó, a membrana das mitocôndrias, tem uma proteína chamada proteína desacopladora 1, ou UCP1. Essa proteína permite a geração de calor a partir da oxidação de ácidos graxos, dissipando energia em forma de calor em vez de gerar ATP. Então, é isso aqui, ó. Aqui é uma célula de um adipócito unilocular. Unilocular porque só tem uma gotícula de lipídio. E aí, nela tem pouquíssimas mitocôndrias bem na periferia da célula, lá nessa região aqui. Os triglicerídeos, o tecido adiposo, aliás, ele produz energia, né, também. Então, os triglicerídeos, quando são quebrados, quando faz a lipogênese, a mitocôndria recebe aqui, ó, ácidos graxos e glicerol. E aí aqui, ó, é um zoom. Gente.
Ó, dessa mitocôndria seria um zoom. E aí, essa proteína, lembra que aqui na mitocôndria está acontecendo o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Nesse processo de ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, essa proteína aqui faz com que, ao invés de liberar ATP, essa proteína impede a liberação de ATP e no lugar de ATP libera só calor. E aí esse processo é o que chama de termogênese. Oxidação vocês podem resumir como lise, tá? Então, durante a lise, a quebra de ácidos graxos, na hora de dissipar energia, em vez de dissipar em forma de ATP, dissipa em forma de calor. Quem faz isso? Essa proteína aqui. Pronto. E quais são as funções endócrinas? Basicamente, nós temos quatro substâncias liberadas e produzidas pelo tecido adiposo. E essas várias substâncias são chamadas de adipocinas. Elas regulam o metabolismo todo de vários tecidos, tá? E elas são produzidas no tecido adiposo. Então, é importante vocês associarem que o tecido adiposo tem essa importância metabólica para vários tecidos, não só para o metabolismo do tecido adiposo. E o tecido adiposo, ele produz a leptina, que a gente conhece como o hormônio da saciedade. Então, quando você tem muito tecido adiposo, esse tecido adiposo produz leptina e ela vai lá no hipotálamo e sinaliza para o hipotálamo que já tem muita reserva de energia no meu corpo. Então, se eu já tenho bastante reserva de energia, o meu hipotálamo vai suprimir a grelina, vai suprimir a liberação de grelina, que é o hormônio do apetite. Então, o hipotálamo, ele estimula secreção de grelina. Porém, o nosso corpo, quando ele tem já muitas reservas de energia, já tem muito tecido adiposo, esse tecido adiposo produz leptina, a leptina vai lá no hipotálamo e impede. Então, a leptina bloqueia a liberação de grelina e a sensação de fome. Então, por isso, a leptina também é conhecido como hormônio da saciedade. Meu corpo vai entender que eu não estou com fome, eu estou saciado, tá bom? Além disso, o tecido adiposo também produz adiponectina, que é um hormônio responsável por aumentar a sensibilidade à insulina e tem também efeitos anti-inflamatórios. Porém, essa adiponectina, quando a gente está com muito tecido adiposo, ela diminui a sua liberação. Então, a gente fica com níveis baixos dessa adiponectina. Então, por isso que a pessoa com obesidade, ela tem níveis baixos. Se eu tenho níveis baixos de adiponectina, significa que eu, em vez de aumentar a sensibilidade, eu diminuo a sensibilidade. E isso de diminuir a sensibilidade, a gente chama de aumentar a resistência. Então, eu aumento a resistência insulínica. Resistência à insulina é o que a gente conhece como a diabetes mellitus tipo 2. E os efeitos anti-inflamatórios também são reduzidos, então aumenta a inflamação. Além disso, o tecido adiposo produz resistina e, como o próprio nome já diz, resistina causa resistência insulínica, que é o que a gente conhece como diabetes mellitus tipo 2.
especialmente em estados de obesidade. E além disso, tem também as citocinas pró-inflamatórias, como principalmente fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6. TNF significa fator de necrose tumoral e L significa interleucina. Vocês vão aprender isso melhor no módulo de imuno. E eles contribuem para um estado de inflamação crônica e resistência à insulina. Então, observem como que tudo em excesso faz mal. Então, excesso de tecido adiposo é igual a inflamação e predisposição, estímulo a ter diabetes mellitus tipo 2. Além disso, o tecido adiposo também tem função de isolamento térmico e proteção, regulação do metabolismo lipídico e glicídico. Isso daqui eu já até expliquei, eu nem preciso explicar de novo. Em relação à regulação do metabolismo lipídico e glicídico, né? Por que lipídico? Porque armazena energia em forma de triglicerídeos, que é ácido graxo e glicerol. E também contribui para a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Formação de glicose a partir adivinha, de triglicerídeos. Então, na gliconeogênese, a gente pega triglicerídeos, quebra em ácido graxo e glicerol, e o glicerol é usado para formar glicose. Por isso que tem o nome glicerol. Tem uma composição química muito parecida com a da glicose. Então, o glicerol pode ser usado para produzir glicose, para produzir ATP, que é um processo chamado de gliconeogênese, que é a formação, gênese, de glicose a partir de a partir de novas fontes, que não são carboidratos. E em relação ao isolamento térmico e proteção, o isolamento térmico, vocês já sabem que ele faz termogênese. A proteção é proteção física mesmo, protege de impactos. O tecido adiposo, ele forma como se fosse uma almofadinha. Aqui, ó, uma almofadinha que protege os órgãos vitais contra lesões mecânicas. E ele também é um isolante térmico, tá? Então, térmico e elétrico. Então, eu gosto de associar o tecido adiposo com uma borracha. Não tem quando vocês eram crianças, ia para casa de praia, aquelas casas com chuveiro velho que dava choque, e os pais de vocês sempre falavam para botar um chinelo, para tomar banho de chinelo para não tomar choque? O chinelo, a borracha do chinelo, age como se fosse o tecido adiposo. Ela impede a passagem da eletricidade. E o tecido adiposo faz a mesma coisa com o calor. Ele forma um isolante elétrico e térmico. Então, o tecido adiposo é como se fosse uma borracha ali, protegendo todo o nosso corpo, tanto de impactos quanto do calor e do frio também, tá? Ele mantém a temperatura corporal, tanto para o frio quanto para o calor. Mas, geralmente, como ela também faz termogênese, as pessoas mais gordinhas tendem a sentir mais calor, tá? Então, por isso que pessoas mais gordinhas têm mais calor, transpiram mais. E outra coisa que vocês podem lembrar também é que essa termogênese, ela ocorre devido ao armazenamento, à reserva ali de triglicerídeos. E aí eu gosto de lembrar do urso polar. O urso polar é um animal que tem muito tecido adiposo, ele é grandão, gordão, e ele resiste ao frio
porque ele tem muito tecido adiposo. Então, ele tem esse isolamento térmico que faz com que esse animal consiga sobreviver no gelo, lá nos polos do mundo, né? Que são as regiões mais frias do mundo. E além disso, o urso polar, ele tem capacidade de hibernar. E essa capacidade de hibernar dele também é graças à grande quantidade de tecido adiposo. Porque ele hiberna, porque ele armazena, ele tem reservas de energia muito grandes, ele tem muito tecido adiposo. Então, ele consegue ter uma grande reserva de energia para conseguir hibernar durante meses, dormir durante meses, sem precisar consumir energia, porque ele já tem muita energia armazenada no corpo dele em forma de tecido adiposo. E se você der um murro em um urso polar, ele nem vai sentir, também por causa do tecido adiposo. Então, imagine uma pessoa muito gorda. Se você der um peteleco nessa pessoa muito gorda, não vai nem sentir. Agora, numa pessoa magrinha, na hora que você der um murro ali na parte do osso, vai doer. Quando bateu, vamos supor, bati o cotovelo, uma pessoa muito magrinha que bate o cotovelo vai sentir mais dor do que uma gordinha, porque o tecido adiposo vai fazer essa proteção de impactos, tá? Além disso, o tecido adiposo interage com o fígado, influenciando no metabolismo da lipose, porque é o fígado que faz a gliconeogênese, né, como eu falei, e o fígado também metaboliza os lipídios e consegue armazenar um pouquinho, e o que ele não consegue armazenar, ele manda para o tecido adiposo. Então, como o fígado armazena também lipídios, ele pode produzir esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura dentro do fígado, e essa esteatose hepática pode evoluir para uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Lembrando que eu expliquei já a fisiopatologia disso e disso daqui lá na aula de fígado, tá? Se vocês tiverem dúvida, assistam a aula de fígado. E o excesso de gordura visceral está associado à resistência insulínica, que é a diabetes mellitus tipo 2. Então, relação entre o fígado e o tecido adiposo. Tem a questão da gliconeogênese, que é da lipogênese e da lipólise, que eu já expliquei. As interações metabólicas, então o tecido adiposo, especialmente visceral, pode secretar adipocinas, que alteram a função hepática, porque essas adipocinas são substâncias inflamatórias, lembra? Então, se eu causo uma inflamação no órgão, eu posso causar uma hepatite, no órgão hepático, no caso, né? E a obesidade está associada ao aumento da produção de ácidos graxos livres, porque o tecido adiposo, que está muito rico ali nos obesos, ele, dentro do tecido adiposo, está armazenado ácidos graxos, né? Então, esses ácidos graxos podem liberar ácidos graxos livres e eles vão ser levados lá para o fígado, que o fígado vai armazenar, produzindo a esteatose hepática e causando a resistência insulínica das células, tá? E tem também a doença hepática gordurosa, que também é ali uma esteatose hepática. É um problema comum em pessoas obesas, ou seja, pessoas com excesso de tecido adiposo, especialmente tecido adiposo visceral, porque o tecido adiposo visceral é o que recobre os órgãos. Principalmente os órgãos vitais, tá? Principalmente. Então, ele recobre fígado, intestinos, coração. E aí, se eu acumulo tecido adiposo, eu gero uma inflamação por causa das adipocinas e essa inflamação causa danos. Então, essa inflamação no fígado a gente chama de hepatite. Então, só lembrando para vocês a evolução das doenças hepáticas, esteatose. Então, primeiro a gente tem um acúmulo de gordura no fígado e isso evolui para uma inflamação, que é o que a gente chama de hepatite. Essa inflamação, se continuar crônica, de forma crônica, ela causa cicatrização, forma tecido cicatricial
que é o que a gente chama de cirrose. Quando chega em cirrose, é um processo irreversível. A hepatite ainda pode ser reversível e a esteatose também, a partir de mudanças no estilo de vida. Agora eu vou explicar para vocês a aula de tecido muscular, tá? Vou encerrar aqui a aula de tecido adiposo, que é basicamente isso que o Lucas botou na aula. Então, isso é o que tem de mais importante para vocês saberem.